Fala, galerinha da primeira série, estamos aí de novo para gravar mais uma videoaula para vocês, tá bom? Agora eu estou num esquema um pouco diferente, que eu estou usando um PC que a câmera é separada dele. Então, aqui está a câmera e aqui está a tela do computador. Então, de vez em quando eu vou desviar o olhar da câmera para a gente poder prosseguir com a nossa aulinha, tá bom? Vamos lá para o módulo 9, de Geografia 1, beleza? Iniciando aí, vamos espelhar a tela com vocês, né? De boa. E naquele mesmo esquema da aula passada, a gente vai estar utilizando a nossa própria apostila para dar essa aula, tá? E que vocês tivessem com a apostila do lado de vocês, tá? Para vocês poderem acompanhando também. Galerinha, na aula passada, a gente estava falando sobre a diferença entre tempo e clima e estávamos falando também dos fatores climáticos, né? Dos elementos climáticos e dos fatores climáticos. Dentre os elementos climáticos, eu falei de três coisas, né? Três elementos que são os principais, que sem eles não é possível identificar nenhum tipo de clima, que é a temperatura do ar, a precipitação, né? E a pressão atmosférica. Hoje, a gente já falou um pouco da temperatura, né? Falamos do efeito estufa, falamos de tudo isso, e hoje a gente vai falar sobre a precipitação, a umidade, né? A pluviosidade em si. Tudo bem? Eu deixo aí o questionamento. Quantas vezes, né, você já parou para observar a chuva? Né? Creio eu que pouquíssimas, eu talvez nenhuma. Simplesmente a chuva acontece e a gente nunca se para pensar, né, como é que ocorre esse processo. A gente sabe que é uma formação, né, na atmosfera, que se formam essas nuvens cheias de água e que essa água, uma hora, acaba precipitando na Terra. Mas como é que isso acontece? Né? O que causa isso? Bom, o que vai movimentar, né, as chuvas, o que vai fazer com que as chuvas aconteçam, é o ciclo da água. O ciclo da água é um movimento eterno, infinito, tá? Esse ciclo, ele não tem fim, ele não tem, é inesgotável. Okay? Também é conhecido como ciclo hidrológico. O ciclo da água, o ciclo hidrológico é a mesma coisa. Vamos lá. Aqui embaixo, nessa imagem aqui, nós temos uma imagem bem clara do que se trata o ciclo da água, tá bom? Neste esqueminha aqui. Observe o seguinte, qual é o primeiro passo do ciclo da água? Pois bem, o primeiro passo está aqui, ó. A evaporação, tá vendo? Essas setinhas para cima indicam que a água, tanto dos oceanos quanto a água que é liberada pelos vegetais, ela vai evaporar. Tá? Ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, né, que no caso vai ser o estado de vapor, vai subir, vai para as regiões mais altas da atmosfera. Tá? Por que ela vai subir? Porque essa evaporação ela acontece por conta do aquecimento da água. Então, a água se aquece, o ar fica quente, o ar quente sobe e leva junto com ele esse vapor de água, tá bom? E que água é essa que vai evaporar? Água dos oceanos, dos rios, lagos, lagoas, etc. Tá bom? E no caso dos vegetais, o nome dado não é a evaporação propriamente dita, é a evapotranspiração, tá? Porque é um processo de transpiração desses corpos vegetais que vai gerar, né, que vai proporcionar esse acúmulo, né, de água na nossa atmosfera, tá bom? Galera, beleza. A água, ela foi lá, né, evaporou e se transformou e virou nuvem, né? O que é a nuvem? A nuvem é o resultado de um processo chamado de condensação. Uma vez que essa água, né, esse vapor, né, que é um pouco mais quente, vai chegando nas regiões mais elevadas da atmosfera, ele vai se resfriando novamente e se tornando sólido de novo. Só que nas áreas mais altas da atmosfera, esse resfriamento vai gerar a formação das nuvens. O que são nuvens? Nuvens são nada mais, nada menos do que corpos de água, né, que ficam se movimentando sobre a nossa atmosfera. Em dado momento, essa nuvem está muito carregada, ela recebeu muita água, muita umidade. Chega um ponto que ela não consegue mais guardar essa água para si, né? Ou porque a atmosfera, houve um aquecimento da atmosfera, né? Ou porque lá em cima a temperatura subiu um pouco e aí essa água acabou precipitando, ou porque ela está muito carregada mesmo, tá bom?
Então, o que acontece? A partir do momento que ocorre a condensação, ocorre também, né, depois, quando essa nuvem está bem carregada, ocorre a precipitação, que é o terceiro passo do nosso ciclo da água. O que é a precipitação? É o movimento que a água faz, né, da nossa atmosfera em direção à litosfera novamente. E aí, quando essa água chega ao solo, ocorrem dois processos. Primeiro, o escoamento superficial, que está aqui, ou seja, vai cair numa área mais elevada e vai escoar até a parte mais baixa. Essa parte mais baixa, ela sempre vai levar algum rio, um córrego ou um oceano, tá? Ou a infiltração, que é quando a água cai naqueles locais extremamente permeáveis e que essa água é absorvida rapidamente pelo sol, tá bom? Em ambos os processos, o destino é o mesmo. A água que é infiltrada vai chegar no lençol freático, que em algum momento vai chegar no oceano. E a água que sofre o escoamento superficial, ela vai escoar até um local onde você tem onde esse oceano se encontra. Ah, professor, mas a água da chuva ela é doce, a água do oceano é salgada. Sim, aqui no seu mapa, nesse esquema aqui, tem uma ilustração aqui, ó, mostrando o encontro da água salgada com a água doce. Lá embaixo, lá no lençol freático, essas águas se misturam e aí já chega no oceano, como o oceano são os maiores corpos de água que a gente tem no planeta, né? O predomínio vai ser sempre da água salgada. Beleza, galerinha? Tudo bem? Até aí, tudo bem? Falamos de todos os processos. E aí, a partir do momento que chega no oceano, a água vai evaporar de novo, vai condensar, precipitar, infiltrar, evapora, condensa, precipita, infiltra. E por aí vai. E esse ciclo ele vai se repetir eternamente. É assim que a chuva acontece. Tá bom? Galerinha, uma coisa muito interessante que eu acabei de ver aqui, ó, é que existe aqui no plano da sua apostila um QR Code. Tá? Esse QR Code vai te levar direto para uma outra videoaula sobre esse assunto. Então, se você quiser ficar craque mesmo nesse assunto, acessa o QR Code e assiste mais uma videoaula, né, que é feita diretamente pelos produtores do material didático. Né? Então, é mais uma videoaula para vocês poderem aprender ainda mais esse conteúdo. Beleza? Utilizem aí, nesse momento de quarentena, é importante a gente utilizar todos os recursos que existem na face da Terra, tá? Aula ao vivo, aula do material didático, aula da escola, tudo você tem que acessar para poder ter o melhor aproveitamento possível, beleza? Seguindo em frente aí para o nosso próximo tema, vamos falar da chuva propriamente dita. Isso eu tenho certeza que você nunca reparou. Que existem vários tipos de chuvas diferentes. Ora, bolas. A gente não tem aquela chuva específica que a gente chama de chuva de verão? Não tem aquela chuvinha fininha que a gente fala que o pessoal de São Paulo chama de garoa, né? Que é aquele chuvisco bem fininho. Não tem aquela chuva que vai durar dias e dias e dias. Então, cada uma dessas chuvas é uma chuva, é um tipo de chuva diferente. Tá? Vamos falar de 3 tipos de chuvas principais. As chuvas orográficas, as chuvas convectivas e as chuvas frontais. Falando primeiro das chuvas orográficas, tá? Eu vou falar qual é o nome popular que essa chuva leva, vocês já vão sacar de cara do que ela se trata. As chuvas orográficas são conhecidas também como chuvas de relevo. Por que chuva de relevo? Olha bem a imagem que a gente está vendo aqui. A massa de umidade, ela vem em direção a essa elevação. Ela está vindo nessa direção da elevação, correto? Só que aí essa elevação não permite que essa massa de umidade chegue até o outro lado dessa montanha. Resultado, a precipitação ocorre bem aqui na encosta, tá bom? Então, nessa região aqui que eu estou marcando com esse círculo vermelho, a gente vai ter, né, uma precipitação. Eita, calma aí, que eu marquei errado aqui. Nessa região que eu estou marcando aqui com o círculo vermelho, a gente vai ter uma precipitação bem elevada. E nessa região que eu estou marcando com o círculo azul, a gente não vai ter praticamente nenhuma precipitação, porque a montanha barrou, né, embarreirou a passagem dessa massa de umidade. Tá bom? Isso acontece muito no litoral, tá? No litoral brasileiro, em geral, e principalmente no litoral nordestino. Aqui embaixo, nesse box, ele fala muito bem o que acontece aqui no Nordeste, ó, tá bom? Existe uma formação rochosa bem no litoral nordestino chamada de Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema, ele vai ser o responsável pela seca do sertão.
né? Ele vai ser o grande responsável pelos períodos de estiagem no sertão nordestino. Né? Aquele período onde você vai ter uma chuva que vai se concentrar somente em 3 ou 4 meses do ano. Beleza? Como tem essa montanha, né? As massas de umidade que vêm do Oceano Atlântico acabam ficando presas na montanha e não conseguem atravessar essa elevação, e por isso ocorre a seca do sertão nordestino. Bom, seguindo em frente, aí, falando das chuvas convectivas, tá bom? As chuvas convectivas são aquelas chuvas extremamente comuns, tá? É quando você tem uma temperatura muito alta, tá? Que vai gerar uma evaporação muito intensa da umidade, tá? E aí, essa massa de ar muito pesada, ela vai ficar subindo e descendo o tempo inteiro. Esse movimento de subida e descida, porque ela vai se aquecer e vai esfriar, vai se aquecer e vai esfriar. Esse movimento dela subir e descer o tempo inteiro vai provocar a chuva convectiva, tá bom? É quando as massas de ar ficam subindo e descendo, ok? Mudando essa temperatura constantemente e geram essas chuvas convectivas, que são aquelas chuvas que geralmente vão durar bastante tempo. Tá? São aquelas chuvas que vão durar vários dias. E por último, a gente fala das chuvas frontais, que são as famosas chuvas de verão. O que é a chuva de verão, gente? Aquela pancada de chuva que acontece em minutos depois do sol abre e tudo fica lindo. As chuvas frontais são as chuvas que acontecem pelo encontro de uma massa de ar quente e o encontro de uma massa de ar frio, tá vendo? Quando isso acontece, você tem um choque térmico entre essas massas de ar. Esse choque térmico vai provocar uma precipitação abrupta, ou seja, muito rápida e intensa. Então, são aquelas pancadas de chuva onde a nuvem descarrega praticamente tudo de uma vez. E assim que ela descarrega, né, a nuvem continua em movimento. Quando essas massas de ar se afastam novamente, a chuva para, né, e tudo segue normal. É por isso que quando a chuva de verão passa, geralmente abre aquele solzão, porque a massa de ar está de passagem. Ela estava passando por aquele local, encontrou uma outra massa de ar com uma temperatura diferente, se cruzaram e aí caiu aquela chuva intensa. No momento que elas se afastaram novamente, a chuva parou. Tudo bem? Belezinha? Tudo bem, né? Ok. Beleza, galera? Entenderam aí quais são os tipos de chuva principais? Eu espero que sim. Esse assunto é muito interessante, porque ele fala de coisas extremamente cotidianas, né? Agora a gente vai falar, por exemplo, da questão da neve, do granizo e do orvalho, né? Tão famosa neve, a pergunta que todos os alunos fazem: por que o Brasil tem granizo e não tem neve? Né? Por quê? Primeiramente, vamos entender o que é cada um deles, tá? O granizo são blocos de gelo, basicamente. São pequenos pedaços de gelo, tá? Sólidos, e que são típicos de áreas mais quentes. Ah, professor, mas como assim? As áreas mais quentes vão formar gelo? Como isso é possível? Já vou chegar lá, fica calmo. A neve, ela é uma partícula muito menor do que o granizo. Ela está na forma sólida também, só que ela é um floco. É como se fosse uma raspa, né, do granizo. Como se tivessem pego uma bolinha de granizo e tivessem raspado ela e formado a neve. E a neve é típica dos lugares mais frios. Aí você vai falar para mim: professor, mas não faz sentido. Você está errado. Professor, a neve, ela tem uma quantidade, ela não é um bloco de gelo, é típica dos lugares mais frios. E o granizo, que é um bloco de gelo, é típico dos lugares mais quentes. Por que isso acontece? Bom, o granizo, ele resulta de uma grande quantidade de água acumulada na nuvem que está numa altitude muito elevada. Para que eu tenha essa grande quantidade de água acumulada, eu tenho que ter uma fonte de umidade, né, um oceano, uma floresta, alguma coisa, e uma temperatura muito elevada para fazer essa umidade, né, subir desenfreadamente. Em algum momento desse período, essa nuvem ela vai subir demais, ela vai se aquecer demais e vai subir para uma camada da atmosfera muito alta. Vocês sabem que quanto mais alto nós estivermos na nossa atmosfera, menor vai ser a temperatura. Então, lá em cima já vão existir temperaturas negativas. Essa nuvem ela vai congelar, né? A água vai se transformar no estado sólido e pedaços dessa nuvem vão precipitar na forma de granizo.
o tamanho original do granizo, quando ele sai lá da atmosfera, é muito maior. É muito, muito maior do que aquela bolinha que chega aqui no chão. Por quê? Porque no momento em que ele sai lá de quilômetros de altitude e passa e cruza, né, a nossa atmosfera até chegar ao solo, o atrito do ar faz com que ele derreta boa parte da sua quantidade. Por isso que tem algumas bolinhas de granizo que são tão pequenas que elas caem no chão e já desaparecem, já derretem, porque elas são muito pequenas. A galera de Nova Iguaçu aí sabe muito bem o que é o granizo, né? Início do ano aí teve uma situação caótica para quem não é das unidades da Baixada ou não conhece, né, não lembra dessa história. No início do ano, como eu falei, o granizo necessita de temperaturas muito elevadas, então o verão vai ser perfeito para isso. No início do ano, ocorreu uma tempestade de granizo em Nova Iguaçu, né, completamente bizarra. Né? Não foi no início do ano, não. Na verdade, foi no final do ano passado. E até hoje, se você andar por Nova Iguaçu, você vê um monte de carro cheio de amassado por conta do granizo. Né? Destruiu o telho, destruiu loja, foi uma coisa assim caótica. Então, o granizo tem esse problema. O granizo, por ele ser um elemento sólido, alguns pedaços podem ser muito grandes e pela velocidade que eles atingem ao descer, né, ao cair, eles podem causar ferimentos, danos, né, materiais, etc. Muitos carros quebrados, vidros, principalmente, etc. Bom, e como eu disse, como é numa época típica de verão, a chuva de granizo geralmente é rápida, geralmente é um pancadão de granizo e depois acaba. A neve, ela é quando essa nuvem congela, mas com pouca umidade dentro dela. Por que a neve não vai formar um bloco de gelo? Porque ela tem baixa umidade, não tem tanta água ali para formar um bloco de gelo sólido. Então, vão formar somente aquelas lascas, entende? Por isso que geralmente a neve está associada às áreas de grandes latitudes, próximas dos polos. Porque são áreas onde você tem uma menor umidade, uma menor evaporação, e aí a quantidade de umidade que as nuvens acumulam é muito pequena. Tudo bem? E além do mais, pela temperatura mais baixa, a nuvem não precisa subir tanto, não precisa acender tanto para que ela congele. Já nas camadas mais baixas da atmosfera, ela já fica congelada e já começa a soltar esses flocos. Isso é a neve. Professor, mas por que a neve, quando chega no solo, ela não derrete, ela fica acumulando? Por conta das baixas temperaturas. A gente sabe que a água, ela chega no seu estado sólido, ela se mantém no estado sólido quando chega a 0 graus. E no estado gasoso quando chega a 100 graus Celsius. Então, assim, nesses países onde a neve, o que está acontecendo nessa imagem aqui que você está vendo, que a neve está se acumulando, é porque essa região, com certeza, está com temperaturas negativas, temperaturas abaixo de 0, tá? Para conservar essa neve acumulada. Já aqui, né, no Brasil, onde acontece a chuva de granizo, não existe, né, não existe o acúmulo, porque a temperatura nunca é 0 graus. Tá bom? Professor, mas existem lugares no Brasil que neva? Sim. Principalmente no sul do Brasil, que já é uma área que já está fora da zona intertropical, né? Uma área que já está ali entre a zona temperada, né? E em elevadas altitudes, a Serra Gaúcha, em alguns eventos, né? As cidades do extremo sul, Chuí, né? Lá no Rio Grande do Sul, vai ocorrer a neve, tá? Mas não chega nem perto do que está nessa imagem aqui. A neve que ocorre no Brasil é uma parada extremamente rápida e sazonal, é só mesmo no inverno e no meio do ano, e é 2 diazinhos de neve que acabou só no próximo ano. Tá bom? Beleza? E por último, a gente fala do orvalho, conhecido, né, por vocês e pela maioria das pessoas como sereno. Né? Sabe quando você está indo para a escola, acorda cedão, tipo 6h30 da manhã, sai de casa às 6h40, 7 horas, e aí você olha os carros nas ruas, estão todos com aquela fina camada de água sobre eles. Aquela camada, parece que choveu, mas não choveu. Então, aquilo dali não é chuva, tá? Não é precipitação. O sereno não significa que tenha chovido. O que é o sereno? A umidade, ela também está em circulação aqui na parte mais baixa da atmosfera, tá? A umidade está circulando aqui também. Então, quando a umidade encontra uma superfície mais fria, né, ela está na forma de vapor aqui, na parte próxima do solo. Quando encontra uma superfície mais fria, como, sei lá, um carro, né, o metal de um carro, ela vai, na hora, se condensar e vai voltar ao estado líquido em cima daquele carro. É por isso que durante o dia,
né, nessas primeiras horas da manhã, é muito comum ver essa camada fina de água em cima dos carros. E aí, conforme o dia conforme o sol vai nascendo, né, a temperatura vai aumentando, essa água vai evaporando de novo e some naquele carro. Então, muita gente acaba confundindo o sereno, né, o orvalho, com chuva, né, mas, na verdade, não é considerado uma chuva, não é um tipo de precipitação. Tudo bem? Belezinha? E agora, quais são os principais fatores que influenciam, né, na precipitação? Fatores em que vão aumentar ou diminuir essa precipitação. Vamos lá. Primeiramente, a vegetação. Já falei para vocês que uma parte dessa umidade que é lançada na atmosfera, ela é proveniente das florestas, das árvores, dos vegetais, que também liberam muita umidade. Só para vocês terem uma ideia, existe um fenômeno na Amazônia chamado de rios voadores, que nada mais é do que a massa de umidade que sai da Amazônia, que é uma massa de umidade gigantesca, afinal de contas, a gente está falando da maior floresta tropical do mundo, né? Essas correntes de umidade, elas vão descer, né, pelo centro-oeste, não, pelo sul do Brasil. Então, a massa de umidade gerada na Amazônia pode chegar até o sul do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, por isso que chamam de rios voadores, porque tem um volume de umidade muito grande. E a Amazônia não está perto do oceano. Então, a vegetação libera muita umidade. O segundo ponto é o relevo, por conta das chuvas orográficas. Eu já falei para vocês que, dependendo do relevo, ele pode facilitar ou impedir a passagem das massas de umidade. Então, ao mesmo tempo que vales facilitam com que essas massas de umidade caminhem, né, seguem em frente, áreas muito elevadas bloqueiam e atrapalham, né, a passagem e a circulação dessas massas de ar. Tá bom? As próprias massas de ar, né, a movimentação das massas de ar que vai gerar, né, as chuvas frontais, que é o encontro de duas massas de ar a temperaturas diferentes. As chuvas frontais só acontecem por quê? Por conta do movimento das massas de ar. Então, puramente a movimentação de massas de ar influencia na precipitação. Tá bom? A maritimidade e a continentalidade, locais mais próximos do oceano, né, do mar, terão uma precipitação maior, locais mais distantes terão uma precipitação menor. Tá bom? É o caso do sertão nordestino, é o caso do centro-oeste, que é uma área de grande continentalidade e, por isso, de baixa precipitação. Tá bom? E, por último, a posição, né, o local, né, a posição latitudinal, se está perto da linha do Equador ou se está perto do polo. Quanto mais perto da linha do Equador, maior a temperatura, maior a evaporação, consequentemente, maiores as chuvas. Quanto mais distante, menor a temperatura, menor a evaporação e menos chuvas acontecem. Tudo bem? Beleza? Agora tem uma parada legal aqui, ó. E como que a chuva se comporta na cidade? Professor, mas tem diferença? Muita. A chuva que ocorre numa área rural é completamente diferente da chuva que ocorre numa área urbana, por vários fatores. Primeiro que a chuva na área rural, ela vai ter uma infiltração no solo muito grande. Ou seja, como é uma área rural, uma área totalmente com solo totalmente aberto, né, totalmente permeável, rapidamente a chuva que vai cair nesse solo, ela vai infiltrar com grande facilidade. Nos centros urbanos, o solo é impermeabilizado, ou seja, a água não infiltra com tanta facilidade por conta do concreto, do asfalto, das construções, dos prédios, não é verdade? Então, ali, aquela água ela vai ter uma dificuldade de infiltrar e é para isso que existem os sistemas de coleta pluvial, né? O esgoto, aqueles bueiros que existem no canto da rua, aquilo é para captar a água da chuva porque o solo em si não consegue absorver, né? Quando existe essa água em grande volume. Somado a essa questão dos solos impermeabilizados, você tem descarte irregular de lixo, tá? Tanto nas ruas, quanto nos esgotos, quanto nos rios. Toda a água da chuva ela tem que desaguar em algum rio. Se esse rio está poluído, ele vai ficar assoreado. O que isso quer dizer? Que ele vai perder profundidade. Existem alguns rios, o rio Acari, por exemplo, ele é um rio extremamente assoreado. Você vê no meio do rio pequenas ilhas. Né? O rio Pavuna, rio Acari, você vê pequenas ilhas, fica até umas gaivotas, umas garças ali. Enfim, essas ilhas são um exemplo de um assoreamento de um rio. Ele perde profundidade, ou seja, ele tem menos espaço para a água se acumular. Né? Por que geralmente esses valões eles são bem profundos, assim, um paredão enorme, para que eles possam acumular muita água? E aí, meu amigo, se você tem o solo impermeabilizado, o rio poluído, assoreado, a água não vai ter espaço para escoar. E aí acontecem os alagamentos. Tá bom?
E é daí que vem esses alagamentos. Ainda existe um outro fator, tá? A falta de vegetação. A falta de vegetação ela vai causar um problema muito mais sério. Mas muito mais sério mesmo. Por quê? Porque essa vegetação, principalmente das encostas, a vegetação das encostas ela funciona como uma rede. As raízes daquelas árvores seguram o solo. Você está falando de uma área com um ângulo negativo, ou seja, de uma área que é inclinada. Aquelas árvores que ficam nas encostas, elas vão segurar aquele solo para que ele não deslize. Só que aí, o que acontece nos grandes centros urbanos? Geralmente, essas áreas de encosta são desmatadas para a construção de comunidades. E aí, ao invés de existir uma árvore ali segurando o solo, agora existe um concreto que vai impedir que a água infiltre, né? E vai fazer com que toda essa proteção que as raízes garantiam não existisse mais. Somado a isso, ainda existe um peso, né? Porque uma construção exerce uma carga, exerce um peso sobre aquela encosta. E aí, quando a chuva é muito intensa, a água vai filtrando lá em cima, né? Vai filtrando lá em cima e vai descendo, esse solo começa a inchar, né? Começa a desagregar, sabe? É mais ou menos o seguinte: se esse solo começando a inchar, quando ele começa a desagregar, se você pegar um bolinho de terra e jogar num copo d'água, rapidamente ele vai se esfarelar, né? Se você pegar um bolinho de areia e jogar num copo d'água, ele vai se esfarelar rapidamente. Por quê? Porque a água, ela desagrega o solo. Ela faz com que o solo esfarele. E aí, por isso, né, que ocorrem os deslizamentos que matam pessoas todos os anos. Em algum lugar do Brasil, sempre tem um deslizamento no início do ano, quando as chuvas são mais intensas. Bom, professor, como é que a gente resolve esse problema, né? Aqui, ó, a gente vê constantemente alagamentos, carros boiando. Como é que a gente resolve isso? Cara, não existe uma solução a curto prazo, tá bom? Não existe uma fórmula mágica. Na época, o prefeito, né, do Rio fez ali um grande piscinão na Praça da Bandeira, perto do Maracanã, para amenizar a questão dos alagamentos. Mas isso é um paliativo, né? Isso é para amenizar o estrago. Mas vai continuar alagando, porque o volume de água é muito grande. Os rios não têm mais capacidade, a margem dos rios foi reduzida para que houvessem construções. Então, além do rio hoje está mais raso, né? Ele também está mais estreito, então o espaço para a água circular é muito menor. O assoreamento é um problema, o lixo descartado de maneira irregular, tudo isso. Não existe fórmula mágica que vai resolver. Para resolver mesmo, a gente tinha que demolir boa parte das construções que ficam próximas dos rios nas cidades, tirar boa parte do concreto e voltar a botar grama em tudo, né? E para tentar dar algum jeito. Mas isso não vai acontecer. E a cidade tende a ter mais chuvas do que áreas rurais, porque na cidade tem as chamadas ilhas de calor, né? A cidade é muito mais quente do que uma área rural, então a evaporação ali vai ser muito maior. Bem? Então, qual é a medida mais eficaz? Investimento em educação ambiental, né? Programas educacionais, coleta seletiva, reaproveitamento de lixo, reciclagem, tudo isso. Quanto menos lixo estiver na rua, melhor. Mas aí, as pessoas colocam... Muita gente, né, comete o erro de culpabilizar a população por o problema das enchentes. Eu vejo isso o tempo todo. Falando, não, mas a culpa é do próprio povo que joga papel na rua. Cara, deixa eu falar para você uma coisa. Existem lugares no Rio de Janeiro e em outras cidades também que você anda quilômetros sem ter uma lixeira, sabe? O Estado não coloca lixeira para as pessoas, né? Eu digo para vocês o seguinte, cara. Quem for flamenguista aí vai concordar comigo. Eu sou flamenguista, obviamente, saudações aí a todos. A galera que foi, quando o Flamengo ganhou a Libertadores ano passado, que eles vieram aqui para o Rio, né, e fizeram aquele desfile no centro do Rio, não existia um banheiro público, não tinha uma lixeira, sabe? Porque a prefeitura não preparou nenhum tipo de estrutura para receber aquele evento. Então, como é que as pessoas que estão fazendo xixi na rua ou jogando lixo no chão vão ser culpabilizadas se não tem lixeira e se não tem um banheiro para o cara usar? Né? Quem foi nesse dia sabe o que eu estou falando. Sabe que realmente não tinha banheiro, não tinha lixeira, a estrutura era péssima, sabe?
Então, assim, não importa se foi culpa do Flamengo que não deu estrutura, se foi culpa da prefeitura, não importa. O importante é que a culpa não foi da população. Então, vamos parar de culpabilizar somente a população. O Estado tem que investir em infraestrutura, né, em lixeira, né, e tem que investir também em educação ambiental. Tem áreas que não tem coleta de lixo, sabe? A coleta seletiva não existe. Isso era fundamental. A coleta seletiva, aqui no Rio de Janeiro, se a gente for fazer, a gente tem que fazer por conta própria. Você tem que separar o lixo na sua casa, botar em sacolinhas diferentes, plástico, papel, vidro, e levar na recicladora. Você que tem que levar. Isso é praticamente inviável, né? Imagina, toda semana você tem que levar o lixo na reciclagem. Tem gente que não tem carro, tem gente que não mora perto da reciclagem. Então, o Estado teria que promover essa coleta seletiva. Não é verdade? Passar um dia é o caminhão do papel, outro dia é o caminhão do plástico. Ou então um caminhão que tivesse compartimentos separados para que facilitasse a reciclagem. E nas escolas. Fala-se muito pouco de educação ambiental nas escolas. Praticamente, em geral, hoje, a educação ambiental ela tem tido uma discussão um pouco maior e o acesso, né, a esses recursos tem sido maior. Mas durante muitos anos, a educação ambiental foi esquecida. E agora a gente vê o resultado. Então, assim, educação, infraestrutura, né, são os principais que dão resultado nesse combate aos problemas causados pelas chuvas nas cidades. Tudo bem? Galerinha, eu vou terminar nossa aula por aqui. Tá bom? Não esqueçam de olhar aqui a aula no QR Code. Não esqueçam de fazer os exercícios conceituais, contextualizados, de aprofundamento. Façam todos. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Assistam as aulas ao vivo. Não deixem de assistir. É muito importante que você nos acompanhe lá. Tá bom? Até o módulo 10, né? A nossa próxima aula. Beleza? E valeu!